Bem, eu estou em contato agora com o presidente do Conselho do Meio Ambiente, que faz parte do Conselho da Comunidade do município de Rebouças, é o professor Denis Bernatchuk, né, que é para falar conosco sobre um projeto muito interessante, muito importante, que iniciou pequeno e agora ganhou uma proporção significativa, que é o projeto Buriti 90 anos, aqui no município de Rebouças, que está mudando o visual da área central na cidade de Rebouças, com a arborização aí de praticamente todas as ruas, né? Sobre esse projeto falo com o Denis. Bem, Denis, como é que surgiu a ideia de se fazer esse projeto Buriti? Quando é que ele iniciou? Bom dia, Denis. Bom dia, Cleiton. Então, o projeto, ele na realidade partiu com, digamos assim, com o trabalho voluntário, certo? De algumas pessoas aqui do município, né? Dentre essas pessoas, eu posso citar o senhor Valdir Molinari, ele que cedeu as mudas e, na realidade, iniciou esse trabalho na rua Honorato Pinto Ferreira, né? E esse trabalho, então, nessa rua já está concluído e agora a gente está partindo para as outras ruas da cidade. Certo. Esse trabalho iniciou recentemente, Denis? Esse trabalho, na realidade, do plantio das árvores, ele já está praticamente aí há um mês e meio atrás, ele já iniciou aqui no município. Bom, e vocês têm parcerias, né? O Conselho da Comunidade com essa iniciativa aí do Valdir. Quem mais participa nesse trabalho aí, nesse projeto, Denis? Então, a gente está trabalhando da seguinte forma: nós temos o Conselho do Meio Ambiente, né, que está trabalhando, junto com o Provopar, aqui de Rebouças, e também com os voluntários, como eu citei no caso da pessoa do Sr. Valdir. Certo, bom, nós estamos falando aqui do projeto do Buriti. É só essa espécie de árvore que está sendo plantada, então, em Rebouças? Bom, então assim, a gente dividiu em algumas ruas para que possa ter assim uma diversidade maior. Então, as palmeiras buriti, elas já foram plantadas em uma rua aqui da nossa cidade, na rua Honorato Pinto Ferreira. Na rua José Afonso Vieira Lopes, a gente está plantando outra espécie, ou outras espécies, né? Como, por exemplo, a espécie o manacá da serra e também a espécie calistemo, que também é conhecido como escova de garrafa. Foi adquirido 350 mudas de árvores ornamentais, que serão plantadas em todas as ruas da cidade. Quanto que é o investimento aí nesse projeto, Denis? Bom, o investimento, então, aconteceu da seguinte forma: o Conselho do Meio Ambiente, ele recebe um fundo que é gerido pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município. Então, a Secretaria da Agricultura repassa esse dinheiro para o Conselho do Meio Ambiente, e o Conselho do Meio Ambiente, então, junto com o Provopar, fizeram a aquisição dessas mudas. Ao todo, foram investidos nessa primeira etapa R$ 8.000. Agora estamos falando de árvores aí que o tamanho delas chega a quanto, Denis? Estamos falando de árvores aí que ficam junto aos passeios, né? Exatamente. Então, para que a gente possa fazer um projeto dessa forma, a gente tem que ter assim uma base, um estudo, né? Então, essas árvores são árvores ornamentais, ou seja, são próprias para a calçada, né? Então, são árvores que, no máximo, elas chegarão a 4 metros de altura. Ah, esse seria o porte arbóreo delas, né? E a questão do diâmetro na calçada, no máximo, é entre 20 a 30 centímetros de diâmetro. Então, elas não estouram a calçada e também não atrapalham a rede elétrica. O interessante é que não é só o plantio simples, né? Vocês fazem ali um cercado, uma ornamentação para ficar mais bonito ainda, né? Exatamente. Então, a gente optou, né, por essa forma, para que assim possa até demarcar o lugar também ali onde está plantado a muda, né? E que assim ele possa dar aquele colorido, né? Que na realidade fica até uma coisa diferente, porque ali ao redor da árvore a gente pinta de amarelo, coloca umas pedrinhas brancas, né? Então fica uma coisa bem diferente mesmo. Bom, vocês acreditam que esse projeto aí, o Tudo Plantio, deve demorar quanto tempo ainda, Denis? Olha, a gente queria, digamos assim, concluir uma boa parte dele até o aniversário da cidade, né? Até dia 21 de setembro. Mas como tem alguns empecilhos, como
chuva, né, enfim, algumas coisas assim, a gente está fazendo esse projeto. Na realidade, esse trabalho é um trabalho contínuo. Digamos, a gente assim, não vê um fim dele, porque o município é bastante grande, né, e a gente quer trabalhar em toda a extensão urbana aqui da cidade. Certo, bom, e é claro, é preciso que toda a população colabore, né, preservando essas árvores que estão sendo plantadas, e se vir algum ato de vandalismo, denunciar, né, Denis? Porque afinal de contas é dinheiro e também isso daí é muito importante, né, para o meio ambiente e para o embelezamento da cidade, né? Exatamente. Então a gente pede à população que possa ter o cuidado com essas mudas, né? E que, se acaso vir alguma coisa assim, um ato de vandalismo, possa denunciar mesmo, porque na realidade é o dinheiro do contribuinte, é o nosso dinheiro, né? Então nós queremos trabalhar assim para que a nossa cidade fique cada vez mais bonita, fique cada vez melhor. Denis, só para finalizarmos aí, aproveitando sua participação, hoje, você como presidente do Conselho do Meio Ambiente, que faz parte do Conselho da Comunidade, como é que é o trabalho aí desse segmento do Conselho? Bom, o conselho, então, ele foi criado no ano de 2009, né? Então, existe uma lei municipal, que é a Lei 1379, que criou esse conselho, e ele é justamente para atuar nas questões do meio ambiente, né? Então, tudo aquilo que for relativo à questão do meio ambiente, vamos supor assim, preservação de nascentes, plantio de árvores, digamos, também ações comunitárias que visam o incentivo à questão da reciclagem do lixo, né? E na parte também da educação ambiental nas escolas, ele pode atuar nessa parte também, reciclagem de pilhas, reciclagem de lâmpadas, enfim, tudo aquilo que envolve a questão ambiental, o conselho ele atua nessa parte, né? Certo. Então o conselho é composto por 9 pessoas, é uma diretoria, né? Onde então são tomadas as decisões e, claro, o conselho também aceita voluntários, porque todos do conselho já são voluntários, né? E quanto mais pessoas puderem se chegar junto ao conselho, trabalhar nessa questão, a gente também vai ficar bastante contente, né? Denis, falando de meio ambiente, como é que você avalia então o comportamento da população de Rebouças, de modo geral, com relação à preservação do meio ambiente? Olha, Cleiton, assim, a gente vê que a nossa cidade sofreu um crescimento bastante significativo, né? Aumentou bastante a questão urbana, número de casas, é, enfim, a parte da infraestrutura da cidade também aumentou bastante. Eu acho que hoje as pessoas estão, assim, vendo a importância, sabe, que a questão ambiental tem para a vida de cada um, né? Porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente não deve pensar só em florestas, mas sim no ambiente em que vive, né? Então, a minha casa, a minha cidade é o meu meio ambiente. Então, eu devo de preservar, eu devo de cuidar, eu devo de fazer com que ele seja o lugar mais agradável para que eu possa viver, né? Uhum. Então, eu acho que a gente andando aí pelas ruas da cidade, a gente vê as pessoas assim, mudando bastante até à frente das casas, né? Já adquirindo algumas mudas aí no comércio também, que trabalham com essa parte, né, ornamental, as pessoas fazendo alguns jardins em casa, e até aqueles que não têm espaço para fazer uma horta, de repente já estão começando a fazer uma horta em vasos, né? Então eu acredito que a população rebouçense já está mudando o seu hábito e cada vez mais está voltando para essa questão ambiental. Tudo bem, eu conversei com o presidente do Conselho do Meio Ambiente, que faz parte do Conselho da Comunidade de Rebouças, o professor Denis Bernatchuk. Muito obrigado, Denis, por você nos atender e trazer essas informações. Se tiver algo mais, seja à vontade. E até o próximo dia, Denis. Eu que agradeço, Cleiton. Muito obrigado a você, né, pelo teu trabalho, parabéns. E vamos em frente aí com o trabalho do Conselho. Muito obrigado.